Hoje eu estou trazendo uma análise que eu estou muito feliz de ter chegado a esse ponto de costura. Ela vai falar sobre, primeiramente, um texto da menina do maiô vermelho, que a escritora, com as suas palavras originais de busca da sua essência, de tirar a sua própria pele, de poder analisar aqueles momentos às vezes mais doloridos ou enxergar hoje o porquê certos traços ainda fazem parte da sua personalidade e talvez assim conseguir mudá-los. Esse primeiro texto ele traz para a gente a questão do não conseguir mover-se, o corpo como uma paralisia, de um gesto que pode vir de fora, do olhar, do julgamento, da própria fala, da palavra externa. E ela traz isso com as suas dores, que ela vai tentando dissolvê-las. Nesse momento, essa menina do maiô vermelho, eu vou confrontar com duas personalidades após o texto, a gente dá uma olhada nesse texto, que vão vir com uma força total e ousadia, exatamente sobre corpos que se manifestam da maneira mais original, autêntica e ousada no mundo. Essas duas mulheres, atrizes e dançarinas, elas vêm no final do século XIX, virada para o século XX, trazer a sua maior expressão de algo do seu corpo que não poderia ser calado, mesmo numa época tão difícil. Esse é o convite, de passarmos por esses 3 momentos. Primeiramente, eu gostaria de abrir com uma pequena parte que diz assim, da própria fala da escritora. Essa menina aqui ainda não está no maiô vermelho, ela começa já a análise posterior e aí eu entro no texto. Ela vai dizer sobre: retirei as velhas fotografias da parede e a deixei nua, me despi de mim mesma e joguei a pele fora. Uma mulher que aparentemente era invencível, com sua couraça de esconder inseguranças, chora ao escrever. Era uma sensação de que os olhos que me olhavam eram todos julgadores, avaliadores da minha pseudo-inteligência. Quando a gente transporta esse momento em que ela abre-se completamente, está aqui nua pelas suas palavras e mostra a sua dor, nós vamos entender melhor essa trajetória, quando agora a gente for analisar a menina do maiô vermelho. Essa menina na infância, ela só ficava sentada em uma pedra bem alta, no momento em que ela podia mergulhar, sentir a água e estar ali, deitada nos braços daquele rio, mergulhada, ela só colocava os pés na água até a altura dos tornozelos. Esse medo a persegue porque ela não sabe de onde vem esse medo e essa paralisia, porque ela não ousava fazer um movimento. Por quê? Qual que era essa relação que ela estabelecia consigo mesmo, em que o corpo só conseguia chegar até aquele ponto? Não era inércia, não era preguiça, era um não permissão ao movimento. Era perturbadora, alguma forma de harmonia que poderia ser dada e ali era imposta a ficar parada, como se meu corpo fosse tão desajeitado e inadequado que em qualquer esforço de movimento fosse parecer algo fora de uma estética. Então, eu não me movia. E ela nos diz, eu não pulava, eu não me aventurava, entre as árvores eu não subia. Nesse jogo ela passa pela vida e numa idade mais avançada ela se depara com esse corpo que lutou tanto contra o movimento e agora ela quer sim superar e ser dona do seu movimento, apropriar-se. E agora ela começa, passo a passo, exercícios para acordar esse corpo, que ela sim sente esse equilíbrio tão difícil. Por quê? Porque ela sim sabe que tem que chorar o tempo perdido. Mas pode agora sim
ser capaz de um movimento. Essa memória dessas imagens trazem sensações de uma contenção corporal. Agora é o momento, pode ser esse o momento. E nunca é tarde para acordar esse corpo, experimentar, experienciar, vencer a inércia desse corpo. E nesse momento, nessa tão difícil relação estabelecida com esse corpo durante tantos anos, você pode notar o quê? Um distanciamento de si para poder suportar e lidar, aliás, com os julgamentos, olhares, falas, atitudes, que no decorrer do tempo foram formas dela ir decodificando as desaprovações. Será que vem tudo isso de fora? Ou eu sou também muito responsável por todo esse processo? Esse é um dos pontos que nós temos que identificar. Quando ela começa a verdadeiramente apropriar-se desse seu processo, ela pode reescrever. Então ela diz: reescrevo, reconstruo, refaço, ressignifico meu corpo, meu suporte, meu relicário, meu sacrário. Agora então ela consegue buscar a partir de si mesma outro olhar, outra atitude. Agora a estrada de autoentendimento. E como eu direi uma frase que vou agora usar, que vou entrar numa das dançarinas, ela diz assim: com os pés descalços e a alma desnuda. Essa é a mesma expressão que eu vou retomar para a Isadora Duncan, uma grande dançarina que foi a precursora da dança moderna, nesse período em que manifestações como ela ousou fazer eram inimagináveis. Nesse momento ela usa o seu corpo, ao contrário da menina do Maio Vermelho, ela vai usar intensamente o seu corpo como manifestação luminosa, como ela mesma diz, da sua alma. E nesse momento ela vai quebrar padrões, comportamentos, usa uma roupa leve, solta, com transparências. Ela usa os pés descalços para tocar o chão, o seu palco. Ela usa do movimento livre. Ela se movimenta livremente. E nesse movimentar-se, ela tem um modo único de ser. E ela traz uma outra contemporânea, numa história linda também, a Louise Fuller, no mesmo período em que uma demonstra esse modo livre de ser, ambas juntas têm a mesma ousadia de, da sua forma de expressão única, não calar o corpo, não calar e apagar a alma. Essa nossa segunda dançarina, atriz também desses palcos teatrais, ela traz, Louise Fuller, essa nova forma de trabalhar luz, cor. Ela traz no modo de se movimentar, virou uma grande atração na Europa. Ela, na verdade, era uma norte-americana que, por suas fronteiras, num país que ela se viu limitado, ela vai para a França. Na Europa, ela podia manifestar a sua expansão de alma de uma forma a ser mais aceita. Ela não queria ser aceita por outros, ela principalmente queria expressar a si mesma primeiramente por ela. Ela sabia exatamente o que ela queria fazer. Ela sabia que aquela forma nunca vista teriam vários olhares, mas principalmente ela queria quebrar padrões e ela conseguiu. Levou a sua forma de dançar, de interpretar, com movimentos fluidos, com novas tecnologias na época que ela trabalhou com luzes, com química. Ela colocava no vestido branco cores químicas que na sua performance iam transformando as cores e então encantavam o seu público. Mas ela primeiramente se encantava.
Então eu deixo aqui essa mensagem, principalmente sobre esses olhares onde podemos ir muito além. Podemos pensar principalmente nessas qualidades que hoje fundamentais, como ser única, original, autêntica, ter uma verdadeira personalidade. Essas duas mulheres quebraram essas barreiras há séculos atrás. Elas realmente tomaram o lugar de apropriar de serem elas próprias. E eu deixo aqui esse momento de pensar nas vestidas de luz, de cores e de tentar manifestar algo único, que possamos sim quebrar essas barreiras e não nos aprisionarmos, não dissolvermos o que somos em pequenos lugares, mas nos expandirmos para essas manifestações onde poderemos sim ter essa originalidade de sermos nós mesmos. Então, que esses exemplos sigam agora para a gente como luzes que abram caminhos para que possamos olhar como temos lidado com essa relação com o nosso próprio corpo.